Nós já somos, irmãos. Você já é mais que vencedor, porque o difícil, irmão, escuta isso, não foi. O difícil não é chegar até o ano que vem, não é chegar até o mês que vem. O difícil, irmão, foi chegar até aqui. Esse dia chamado hoje jamais voltará. Esse culto jamais voltará. Nos anais da história no reino espiritual, esse culto ninguém toma de você. Esse dia, essa hora, você não sabe se é o último. Então, nesse conceito continua de todo o meu coração. Abre o teu coração. Esquece, o problema lá fora todo mundo tem. Olha para Deus, deixa Deus alcançar o teu coração, fazer moradia, aleluia, dentro de você. Mudar a tua história de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Fazer morada através do seu Santo Espírito na tua vida e mostrar para tudo e todos que você mudou. Que você bebia, não bebe mais, cheirava, não cheira mais, se prostituía, não se prostitui mais, era contenteiro, caloteiro, mas hoje tem uma nova vida em Cristo Jesus. Deixa Deus mostrar para tudo e todos que houve uma mudança. O teu muro também é blindagem, irmão. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 10, assim: no demais, irmãos, fortalecemos o Senhor na força do seu poder, revestimos, pois, em toda a armadura de Deus. Ele começa a falar de roupas de um soldado. Pelo fato do apóstolo Paulo estar próximo, participar e comungar com militares de Roma, Paulo agora ele traz essa informação que as armas das nossas milícias ele fala de soldados. E para a igreja de Éfeso, ele fala assim: olha, no demais, irmãos, fortalecemos o Senhor da força do seu poder, revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, sim contra principados e potestades, contra as hostes espiritual da maldade dos lugares celestiais. Tomando sobre tudo o escudo da fé, a espada do Espírito, calçado do Evangelho da paz. Paulo dá uma instrução para que eles se blindem com roupas espirituais. O grande interesse de Paulo é trazer o entendimento que essas muralhas, essas fortalezas, elas blindam. E grande parte das pessoas passam por essa blindagem, mas essa blindagem não é a blindagem dela para o mundo. É algo que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: nós temos que ter isso, essa blindagem espiritual, uma roupa espiritual, para que a gente seja blindado de coisas mundanas. Mas grande parte das pessoas passam por lutas e vivem constantemente sofrendo, principalmente na área da libertação, porque não consegue se blindar para não cometer o mesmo ato. Assiste um culto abençoado como esse e como outros, volta lá fora, fuma um baseado de novo. Volta lá fora, toma mais um gole. Volta lá fora, vai lá trocar ideia com os caras na biqueira. Não adianta, irmão. Se não se afastar, não adianta. Eu fui criado em São Paulo, irmão. São Paulo foi quase 40 anos em São Paulo, capital. Irmão, quando eu vim para o Evangelho, me apontavam de longe, e olhavam, meneavam a cabeça os próprios amigos. Olhavam, sabe, ela estava vendo crentinho. Por quê? Porque na verdade, não era nem com maldade, era com zombaria. Mas na verdade a gente estava tentando melhorar. E quando a gente está tentando melhorar, a gente é apontado. Porque tudo que o inimigo quer é que a gente fique de mal a pior. Eu comecei, inclusive estava evangelizando uma pessoa ontem, pastor, no meu portão, à noite. E eu falei para ele: olha, não é possível que você, na vida que você está levando, nessa caminhada tua, você se acha ser alguma coisa. Porque observa você tem, não vou falar rasgada, né, irmãos? Desculpa. Você tem armamento? Você tem droga? Você tem roupa boa? Você tem carro bom?
graça. E os caras que você anda, tem o quê? Também não tem, não está pior que ele. Falei, varão, vamos dar uma olhada para a sua vida, pelo amor de Deus. Observa que as pessoas que você está andando estão pior do que você. Quem está te edificando isso? O que você está vendo que está te impulsionando a praticar o erro? Se você está vendo que todo mundo que está nessa caminhada está se arrebentando, pelo amor de Deus, sai daí, rapaz. Ah, mas não dá para mim, por causa disso. Eu falei, tá bom, assim. Porque se você continua aí e está dessa forma, é porque você está conformado esses anos todos praticando esse ato que você está praticando e dando essas mesmas desculpas. Agora, quando você olhar para si mesmo, não para os outros, você fazer um retrospecto da tua vida e ver o que você ganhou nessa caminhada até agora, aí você vai conseguir se libertar. Porque você está esperando Jesus descer do céu e te libertar. E ele não vai fazer isso. Quando Deus falou para Josué, esforça-te, é para Josué se esforçar, se vira. Tem de bom ânimo, quem vai ter que ter bom ânimo é você, Josué. Ou seja, a responsabilidade, o próprio Deus joga no nosso peito. Para que a gente, na verdade, irmão, se desapegue, se solte do velho homem, se desprenda, para que a gente consiga alcançar os objetivos que Deus tem para a nossa vida, que é a salvação eterna. E para isso, o inimigo luta de todas as formas. Tudo que você pensar de mal, ele tenta, com palavras agradáveis, para que a gente não consiga alcançar os objetivos da parte de Deus. Observe você, a Bíblia vai dizer, irmãos, que meio a esses bloqueios, essas situações que acontecem na vida de muitos, a Bíblia vai dizer que, foi inclusive falado há pouco, livro de Isaías capítulo 38, a Bíblia diz que o rei está numa cama, e ele está subjugado a uma situação de enfermidade. A tristeza faz parte da sua vida, aquele momento que ele está passando, ele está abatido, ele está precisando de uma palavra de ânimo. Naquele momento ele está precisando de uma palavra de restauração. Ele sendo rei, ele ouve alguém anunciar que o profeta Isaías está entrando no seu palácio. Eu creio que alegrou seu coração. Isaías tinha amizade com o rei Ezequias. Ezequias, enfermo, falou, pronto, Deus mandou um homem para me curar. Todos nós pensamos dessa maneira. A história vai dizer que quando Isaías entra dentro do seu quarto, vai até o seu leito, ele diz assim, conserta a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Irmão, foi pancado no ombro. Isaías vira as costas e vai embora. O rei Ezequias já estava, posso dizer para você, enfermo e machucado, emocionalmente. Depois de ter trabalhado tanto para o Senhor, dedicado, foi um dos reis mais brando, humilde que teve. E a história vai dizer que ele está lá, padecendo no leito, e é profetizado isso na sua vida. Interessante esse texto que ele vira o seu rosto para a parede. Ele deixa o profeta embora. Porque esse rei que nós estamos falando aqui, ele está desprendido, ele está liberto de todo o emocionalismo. Ele não se apegava em homens. Ele poderia ter falado para o profeta, profeta, você é servo de Deus, Deus fala com você, você pode orar por mim aqui e Deus mudar essa sentença, ou não? Nem oração lhe pede. Deixou embora. Ele vira o rosto para a parede, ele vai direto na fonte.
Ele não pode descer da cama, ele não pode voltar às suas obras que ele fazia. Ele está enfermo. Quando ele vira o rosto para a parede, ele diz: Senhor, escuta isso, irmão. Lembra-te, quando andei com integridade diante de ti e com interesse de coração. Ele traz a Deus a memória de tudo aquilo que ele tinha feito de bom. Ele traz a Deus a memória de toda a obra que ele fez, de toda a sua dedicação, sua força de vontade, a sua renúncia, a sua luta contra si mesmo, toda a sua benevolência. Ele traz a Deus. Por quê? Olha o que Jesus fala. Jesus diz assim: amontoeis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, ladrão não mina e não rouba. Aleluia. Quando ele vai direto à fonte, ele está dizendo: Deus, eu tenho certeza que o Senhor é fiel e justo, e diante de ti tem um depósito que é meu e ninguém me toma. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Esse rei fala para Deus: Senhor, eu tenho certeza que existe um depósito, e o Senhor viu as minhas obras. A Bíblia vai dizer que Deus fala com o profeta que está saindo lá fora, e manda o profeta vir profetizar para o rei Ezequias mais 15 anos de vida. Escuta isso. Esse rei estava liberto de toda a barreira espiritual, de toda a muralha, de todo o bloqueio. Esse rei, ele joga por terra naquele dia todo tipo de blindagem que havia como impedimento para que ele acessasse o Santo dos Santos. Ele não olha para o homem. Ele poderia ter olhado para Isaías. Ele sabia da integridade. Ele respeitava Isaías. Mas entre Isaías e Deus, ele preferiu ficar com Deus. Então, às vezes, a grande dificuldade é, na verdade, eu e você se renunciar mais, para se aproximar mais, para poder ter crédito. Porque quando nós temos crédito, irmão, é questão de dias. No momento da dificuldade, Deus te alcança. É um exemplo, né? A pastora sabe, muitas coisas aconteceram na nossa vida, no nosso ministério, com a esposa. E os momentos de maior aflição, meu irmão, Deus nos inclui. Mas vai lá perguntar se falta de culto. Vai lá perguntar se falta de ensaio. Vai lá perguntar se deixa de evangelizar. Vai lá perguntar se deixa de fazer visita. Às vezes vai com febre. Tem dor no corpo, tem lúpus. Teve um AVC. Mas não para. Uma máquina. Aí o povo olha e fala: como é que tu morre? Você acha que pode até morrer, irmão? Mas Deus vai pensar muito, viu? Se perder essa daí, não é que é melhor que ninguém, mas é que você tem que ser diferenciado. Existem valores que quando você virar o rosto para a parede e falar: Senhor, lembra-te, Deus vai falar: eu lembro. Eu lembro o que você fez. Eu lembro da sua dedicação. Tudo que nós estamos plantando aqui nessa noite parece ser em vão, mas valores espirituais estão subindo, irmão. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Valores espirituais essa noite estão subindo. Parece só mais uma reunião, parece só mais um culto. Não, mas valores espirituais estão subindo. Porque nesse dia, nessa hora que nós chegamos aqui, adoramos ao Senhor, oramos juntos, estamos ouvindo a sua voz através da sua palavra. Irmão, são valores espirituais que nós estamos absorvendo e lançando para Deus. No momento oportuno seremos alcançados. Livro de Lucas, a Bíblia vai dizer no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que um homem passa por uma situação muito difícil, onde a sua filha está enferma. E a história vai dizer que ele não pede para sua esposa ir atrás de Jesus, mas ele vai.
Ele não poderia ir atrás de Jesus, por quê? Ele era o príncipe da sinagoga. E outra tradução diz assim, o chefe da sinagoga. Era um fariseu. Então, para ele ir atrás de Jesus, ele está lançando fora tudo aquilo que ele aprendeu, que ele investiu, todo o seu conhecimento, porque eles são, na verdade, um dos principais que procuravam a ocasião e culpa em Cristo para persegui-lo. Mas ele, meio que ele está passando, vendo a sua filha doente, ele não fica preso. Ele não põe barreira nenhuma para ir atrás de Jesus. Ele poderia, escuta isso, ter enviado a esposa. Ele poderia, como o centurião, foi alguns servos antes, ele poderia ter mandado também? Não. Ele mesmo vai atrás de Jesus. Lançando fora o seu trabalho, a sua posição social, talvez o seu ganho mensal, tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele está jogando ralo. Porque ele quer, na verdade, que a sua filha tenha saúde. E é só quem passa, irmãos, escuta isso, por dificuldades na família, seja na área das drogas, seja na área de doenças, seja em qualquer tipo de situação quando diz respeito a filhos, a esposa, que sabe o valor que tem de você estar aqui dentro em favor de alguém. E esse homem sabe. Ele não põe dificuldade alguma e vai ter com Jesus à beira do lago de Genezaré. E a história vai dizer que quando ele vai chegando, as pessoas já vão abrindo caminho para ele falar com o mestre. Ele era muito conhecido. E ele pede para Jesus ir até a sua casa com ele. Ele estava ali trazendo a sentença para tudo aquilo que ele tinha conquistado. Porque o maior valor que ele está demonstrando para nós aqui, eu sempre confundo o Marcelo com o Maurício. Não é medo de falar. Né? Nem falar. Né? Às vezes eu olho para ele e falo que é Marcelo. Depois eu pergunto de novo e falo que é. Ele fala que é Marcelo. Ele vai continuar falando que é Marcelo porque é o Marcelo. Mas eu já fui perguntando pensando que é o Maurício. Ele acabou de me falar e eu já me confundi de novo. Ou seja, quando ele vai atrás de Jesus, ele está lançando fora tudo aquilo que ele conquistou durante anos. Ele não está preocupado em perder, porque ele sabe que ele vai ganhar. Escuta isso. Nós estamos aqui nesse culto, nós não temos que estar preocupados porque nós estamos perdendo de estar aqui dentro. No meu trabalho, esse horário é o melhor horário. Eu trabalho no mercado internacional, então esse horário é o horário que a China começa a trabalhar. Não é assim? Países que tem um fuso horário, 12 horas, começam a trabalhar. Então, os maiores compradores fora do país começam a trabalhar justamente nesses horários. Então, são horários que, na verdade, o certo seria eu dar uma desculpa, falar não vou, porque eu sabe que eu já vou no culto da minha igreja, tenho lá compromisso, não é isso? Não há necessidade de ir. Mas, em favor daquilo que eu sei que eu vou ganhar muito mais, eu estou atento. Aleluia, Deus. Porque na ótica é que você está ganhando, mas eu também estou ganhando. A Bíblia vai dizer, dai e você não vai dar. Não estou dando, mas Deus está dizendo, olha, se você está dando, não está recebendo, quem paga sou eu. Vou repetir para você pegar. Se você está dando para alguém e não está recebendo nada em troca, Deus está dizendo, eu vou pagar. Mas quando você dá e a pessoa te paga, você não recebe um favor ela. Já recebeu, você não vai dar dando. Não é isso? Você deu, a pessoa te retribuiu. Mas quando você dá e a pessoa não tem como te pagar, você perdoou aquela dívida, Deus viu, Ele dá a devida paga. Quem te deve, não precisa cobrar Ele. Na hora certa, o resultado vem. Então esse momento é um momento de parar tudo, dependendo do que tem. A dele é o meu marco temporário.
Agora não dá. Ou seja, irmãos, parece que perde, mas você não perde. Tudo aquilo que você faz em prol da obra de Deus, tudo aquilo que você semeia, tudo aquilo que você investe, irmão, ninguém fica sem receber. A Bíblia vai dizer que ele vai até Jesus, pede para ir até a sua casa, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala, eu vou até a sua casa. Com Jesus, escuta aí, irmão, escuta isso. Com Jesus não tem esse negócio de palavrinha bonita, não, irmão. Ele conhece. A mulher cananeia veio atrás dele, gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela falou, tem compaixão de mim, porque eu sou a representante da minha casa. É a minha filha que está endemoniada lá, não pôde vir, mas eu vim representando ela. Tem alguém aqui assim ou não? Está representando sua casa, sua família, o seu povo? Ela vai até Jesus assim, e Jesus sabe o que fez? Ele andando, ele parou e olhou. E quando ele olha, ele já escaneia. Ele bateu o olho, ele sabe quem é. Ele já sabe das aflições, já sabe das lutas, já sabe de tudo. E ele continua. O Jairo não é diferente, ele bateu o olho no Jairo. Não falou nada, a pessoa falou, eu não sei quem você é. Eu vou na tua casa. É importante que eu vá na tua casa, porque eu te conheço. E ele começa a andar com o Jairo. Jairo joga tudo que ele conquistou pelo ralo. Porque ele acredita que tem maior recompensa com o reino de Deus. Consequência disso, porque o horário está avançado. No meio do caminho, uma mulher também, com bloqueio emocional, sendo afligida. Ela foi lançada fora da cidade, vivia num determinado vilarejo. A história vai dizer que ela tem um fluxo de sangue, olhada com indiferença pela essa sociedade daquela época, era tido por imunda. Ela passando por tudo isso, por esse bloqueio em sua vida pessoal, ela não se deteve quando ouviu falar de Jesus. Irmão, escuta isso, quem vai colocar barreira sempre é você ou ele. Não é os outros, somos nós. Não há limite. Tem até um louvor no Correio, né? Não há limite, né? Não há de maneira alguma. Barreiras. Não há barreiras. Para quem quer se aproximar de Deus. Para quem quer buscar a Deus. Mas quem vai colocar sou eu e você. A história vai dizer que Jesus indo para a casa de Jairo, ela vem no meio do caminho e toca nas rodas das suas vestes. E Jesus pergunta quem é que me tocou. O povo apertava, oprimia, os discípulos disseram, o povo te aperta, te oprime, tu perguntas quem é que te tocou. Jesus olha e fala, eu? Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim são virtudes. Essa mulher toda trêmula veio e confessou. E ela foi curada instantaneamente na vida. Irmãos, todo bloqueio, seja de ordem espiritual, de ordem física, emocional, conjugal, grande parte deles vem com origem espiritual. Já a pastora sabe disso. Há batalhas tremendas sobre a minha vida e a tua vida, o qual nós não podemos de maneira alguma deixar que elas se perpetuem, continuem, que elas avancem. Nós temos que bloqueá-las, tampá-las o mais breve possível. Através do quê? Da renúncia. Porque o meu querer está em casa assistindo televisão, de repente mesmo que esteja assistindo televisão, já nem estou assistindo mais, mas sofá, o esposo, assim, o filho. A gente talvez batendo papo com alguém e sem ter tanta responsabilidade. Mas quando na verdade os valores são espirituais e nós não estamos visualizando eles, nós temos essa dificuldade de entendimento. Mas Deus nos trouxe aqui para nos esclarecer isso.
Quando Paulo diz assim, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Nada vai bloquear a tua vida. Nada vai bloquear a tua casa. Nada vai bloquear a tua família. Nada vai bloquear, louvado seja Deus, a tua parentela, os teus negócios. Nada vai bloquear. O Senhor vai alcançar todo o teu povo, porque você está aqui nessa noite como representante dele ou dela. E a Bíblia vai dizer que por causa de ti, até a 4ª geração da tua família será alcançada. Sobe de pé, irmão, por gentileza. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai para a casa de Jairo e ele chegando lá e ressuscita a filha de Jairo. Jesus ele tem um temperamento tão magnífico, porque Jesus entrou, irmãos, acredite vocês, entra comigo na história. Jesus entrou como se entrasse nessa porta aí. Estava cheio de gente próximo do corpo. Ele entrou, quando ele entrou, alguns discípulos eram aquele tumulto, entrou em cá junto. Ele falou, não, só para vocês não. Pedro, Tiago e João, só os 3, vem cá. Os 3 veio. O pai e a mãe do menino. Todo mundo, por gentileza, para fora. Jesus fez esse negócio. Ele não vigia, nunca vigiou. Com esse negócio, ai, sabe, tem que tomar cuidado, senão vai ofender, senão vai ficar chateado. Com esse negócio, todo mundo para fora. Vai ficar lá fora. E a história vai dizer que aqui, ele ressuscita a menina mais debaixo do que? Zombaria. Eles estão dando risada. Porque Jesus disse que ela não ia. Irmão, Jesus não tem esse bloqueio, não tem essa dificuldade. Jesus entra em meio a pessoas que estão perdendo a cabeça a respeito dele, ele opera um sinal na frente de todo mundo, mostrando para as pessoas que ele é Deus e pouco. Independente do que as pessoas acham ou pensam a respeito dele. Tem pessoas que se acham tão importantes, como se a igreja toda, o mundo, a casa, a família, estivesse observando as suas atitudes, estivesse que bater palma para ele e para ela. E Jesus não. Jesus não esperou tapinha das costas. Jesus não esperou alguém abraçar e ter recepção na portaria. Quando ele entra pela porta, ele vem em sentido do corpo, alguns dando risada, dizendo: a menina está morta, já era. Ele está pensando que ele é quem? Quer se mostrar, quer dizer que é um Deus. E mesmo esse obstáculo que o inimigo tentou criar, Jesus avança. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Obstáculos sempre você vai ter. Dificuldades tamanhas você vai ter. Quem prega que você não vai ter dificuldade nenhuma é mentiroso. Vai ter dificuldade. Jesus está assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O bom ânimo somos nós que temos de ter. Jesus disse: eu venci. Tudo só depende de você. Eu quero orar com você. Coloca isso no meu coração. Oração nunca é demais. Oração nunca é demais. Eu sei que essa palavra alcançou o meu coração. Eu quero glorificar a Deus. Escute isso, pastor, pela vida de vocês. A atenção que vocês deram para a palavra. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vocês vão crescer muito espiritualmente. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero orar com você aqui pela sua família, pelo seu filho que você veio representar, pela sua filha.
pela esposa, pelo esposo. Vem, é noite de vitória. Acredite nisso. É um ato de fé. Sai do seu lugar e vem, irmão. Quem garante vitória é Jesus. Vem. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa.